Com relação ao segundo critério de imputabilidade penal, o critério etário, nós temos que considerar que o fator idade ele é tido como um segundo critério em que o agente fica efetivamente privado da sua capacidade de compreender o mundo pelos próprios atos. É bem verdade que muito se discute a respeito da capacidade de uma pessoa de 17 anos de compreender ou não o caráter ilícito do homicídio. Mas, do ponto de vista legal, 18 anos é a idade da imputabilidade penal. Ou seja, quando o agente tem menos de 18 anos, ele continua praticando o fato típico, o fato permanece com seu caráter ilícito, se não houver uma excludente da ilicitude, mas, para todos os efeitos, do ponto de vista da culpabilidade, o agente não responde pelos seus atos da mesma maneira como uma pessoa maior. Isso porque ele não pratica crime, mas, doutrinariamente estabelecido, ato infracional análogo ao crime, cuja disciplina legal se encontra no Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação extravagante que não guarda relação direta com o Código Penal. Muito embora, mais uma vez, é muito diferente considerar que alguém que recebe uma medida socioeducativa, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, possa dificilmente ser considerada como alguém que não recebeu uma punição, pois essas medidas são gravemente consideradas nesse sentido, para todos os efeitos, tão nocivas quanto o cárcere e tão restritivas quanto ele, na medida em que muitas vezes o encarceramento acaba acontecendo em condições piores do que no sistema prisional para maiores de 18 anos, por assim dizer. O artigo 27 estabelece da seguinte forma: os menores de 18 anos não são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Ou seja, aqui a legislação que se estabelece, a legislação especial a que o Código se refere, é efetivamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Por outro lado, como nós vimos conversando nos outros vídeos, a culpabilidade ela não é uma medida dada de tal maneira exata como a tipicidade ou fato típico ou a ilicitude. Ela tem e comporta gradações. Tanto é assim que no artigo 65 do Código Penal existe uma causa de diminuição de pena, na verdade circunstâncias atenuantes, sobretudo aquelas do artigo 65 que assim estabelecem. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. 1. Ser o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Ou seja, o critério etário também vale aqui como uma circunstância que atenua a pena, porém não retira a culpabilidade. Veja que aqui a idade ela serve para diminuir a culpabilidade. Lembra quando nós tratamos da culpabilidade em concreto e falamos que a culpabilidade em concreto ela era dada por um juízo de valoração do caso particular? Pois então, na hora de fazer a dosimetria da culpa, o magistrado ele deverá considerar para todos os efeitos a idade do agente, ainda que ele seja maior de 18 anos. Se for menor de 21, faz jus a uma atenuante, se for maior de 70 também. Veja que isso é verdade também para outros componentes da culpabilidade, tais como o relevante valor social ou moral da conduta, tais como o crime ter sido cometido sob coação, ou sob influência de multidão ou tumulto, e assim por diante. O nosso tema não vai abranger efetivamente todas as causas de diminuição de pena ou as atenuantes. Isso é uma disciplina à parte no direito penal. Mas eu uso esse exemplo do artigo 65, inciso 1, para dizer que, do ponto de vista da culpabilidade, o caráter etário ele é dado de tal maneira a influenciar na culpabilidade em concreto, quando o magistrado estiver, de fato, calculando a dosimetria da pena. Retomando as causas de inimputabilidade, muito embora muita discussão tenha sido feita e até mesmo os debates sobre a redução da idade penal tenham logrado êxito, efetivamente, o que acontece é que menores de 18 anos são considerados, para efeitos de prática de delito, inimputáveis nos termos do artigo 27 do Código Penal. Certo, pessoal? Muito importante considerar isso e, mais importante ainda, considerar que quando nós estamos tratando do agente menor, nós não estamos falando de uma pessoa com a capacidade plena de discernimento. Basta nós lembrarmos de nossa própria experiência, muito embora isso não quer dizer que nós tenhamos chegado efetivamente a praticar um ato análogo ao crime, um ato infracional análogo ao crime, basta nos reportarmos a nossa própria experiência para sabermos que quando éramos adolescentes mais jovens, muitas vezes estavam submetidos a pressões, a manipulações e a influência de pessoas mais velhas, não sendo exatamente capazes de bom senso.
É claro que a inexperiência de uma pessoa de 18 anos, menos de 18 anos, ela vai influenciar na capacidade que essa pessoa tem de responder livremente ao delito. É muito mais fácil dizer não a um grupo de pessoas que o incita à prática de um crime quando você é maior, quando você tem experiência, quando você tem uma vida adulta, do que efetivamente quando você é adolescente em busca de aprovação de um grupo. E é infelizmente por essa razão que muitos menores acabam aderindo a facções criminosas que efetivamente não trazem grandes ganhos no longo prazo para esses menores, né? Fosse assim, e aqueles menores de classe média também fariam essa escolha com a mesma facilidade com que os jovens da periferia fazem. As pressões são diferentes e as condições de resposta a essas pressões também são diferentes. Daí que muitas pessoas vão tratar, inclusive, de um outro conceito chamado co-culpabilidade social, ou seja, até que ponto o Estado, ao se omitir do seu dever de tutela do indivíduo ou de fornecer os serviços mínimos para que o indivíduo possa se desenvolver com propriedade, com plenitude, também não dá ensejo à responsabilidade criminal do indivíduo quando deixa para ele poucas opções além da prática do crime. Esse é um tema controverso, ele é muito discutido na criminologia, mas ele está presente no debate da dogmática penal, sobretudo quando nós estamos estudando a dogmática criminológica e a dogmática penal latino-americana, pelo que recomendo a leitura do professor Raul Zaffaroni, um doutrinador argentino com bastante influência no direito penal brasileiro, assim como o célebre professor Nilo Batista, que trata da política criminal como um dos elementos, dos fatores-chave para compreendermos a execução prática do delito. O que não pode ficar entendido aqui por vocês, eu acho que pelo menos não do ponto de vista do que é tido como uma melhor doutrina ou como um texto já estabelecido do ponto de vista do direito penal, é que, de fato, quando nós estamos tratando da questão de culpabilidade, muito pouco se desenvolveu para além de pressupostos filosóficos ainda datados de uma fase mais antiga do nosso desenvolvimento social, do início do século XX. Então é muito importante que nós consideremos, quando estivermos tratando desse tema, uma contextualização desses elementos e um novo olhar sobre a culpabilidade. Isso é urgente no direito penal, sobretudo porque, sobre muitos aspectos, os exemplos que acabam surgindo no decorrer desse processo filosófico, são os mais questionáveis possíveis, né? Imaginar, por exemplo, que o direito penal poderia dar uma resposta tão precisa quanto alguém que tem exatamente 18 anos de idade tem mais responsabilidade do que alguém que tem 17 anos, 364 dias de vida. Mas, por outro lado, o direito penal ele se baseia em uma técnica operativa para decisão. E aí, nesse sentido, ele acaba, mesmo não se tratando de culpabilidade, por fixar um critério que é um critério técnico, que é um critério objetivo, nesse caso, o critério etário. Por outro lado, quando nós estamos tratando da imputabilidade penal, o critério psicológico e biológico, ele traz em si a necessidade de uma análise da sanidade mental do indivíduo, do seu grau de desenvolvimento mental. Ainda é importante ressaltar sobre esse tema que, durante muito tempo, sobre a égide dos estudos no Brasil de Nina Rodrigues, o indígena foi considerado alguém incapaz, porque seu desenvolvimento mental era incompleto ou retardado. E, nesse sentido, ele seria inimputável nos termos da lei penal por causa de algum fator intelectual. Isso é racismo científico, está mais do que demonstrado, e por essa razão, hoje, a melhor doutrina entende que o indígena não é inimputável nos termos do artigo 26, mas quando o seu grau de afastamento da cultura, por assim dizer, determinar que ele não pode efetivamente compreender exatamente o caráter ilícito do fato, nós vamos cair no caso de erro de proibição. Isso é dado pelo regulamento do indígena, o Estatuto do Indígena, que vai tratar dessas questões, mostrando efetivamente que, na verdade, é o grau de contato entre o indígena e a cultura do homem branco, por assim dizer, né? Como se o nosso Estado fosse branco, né? Mas, efetivamente, o grau de cultura entre os indígenas, e como os indígenas gostam de chamar os caraí, né? O grau de cultura com a legislação brasileira como um todo, por assim dizer, a legislação penal brasileira, é esse grau de entendimento que vai determinar efetivamente a responsabilidade criminal do indígena, né? Não sendo raros exemplos de indígenas que foram considerados culpados nos termos da lei e absolutamente imputáveis pelos seus crimes. Casos exemplares acontecem o tempo todo, mas isso não pode se aplicar a todo e qualquer indígena. Aqueles indígenas que não têm contato, que não têm grande desenvolvimento
cultural, com o envolvimento cultural, com a comunidade brasileira, por assim dizer, das cidades, né, com a civilização brasileira ocidental, por assim dizer, né, como se também pudéssemos negar aos indígenas o caráter civilizatório de seus povos, o que também está absolutamente errado. Há muito que se avançar nessas questões, sobretudo porque temos muito que aprender com os indígenas no que se refere ao seu sistema penal.